Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. O pastor pediu para trazer uma palavra sobre família. Deuteronômio 6, 6 a 9. Vamos ficar de pé, que aí a gente acorda de novo. 6 a 9. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Você que está procurando aí. Capítulo 6, versos 6 a 9 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Assentado em sua casa, repitam, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pai, obrigado pela sua palavra, e pedimos que o Espírito Santo possa ministrar nosso coração. Repreende do nosso meio todo o espírito que vem para roubar o nosso entendimento, nossa compreensão, sulapar, ó Deus eterno, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Toma cativamente o coração de cada um de nós. Coloca também anjos guerreiros em volta desta casa, e não permita que nada de mal, nada do inferno entre neste lugar, mas que somente o Espírito Santo do Senhor se mova, trazendo compreensão, entendimento, nos dando graça e unção para transmitir a tua palavra. Eu oro e eu te peço no nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Pode sentar. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é: sua casa é uma extensão da igreja, ou a igreja é uma extensão da sua casa? Vou repetir a pergunta. Sua casa é uma extensão da igreja, ou a igreja é uma extensão da sua casa? Quando eu falo da igreja, eu falo da sua comunidade, onde você se reúne, da sua igreja local. A sua casa é uma extensão da igreja local, ou a igreja local é uma extensão da sua casa? Faz diferença? Toda diferença. A pergunta, em outras palavras, é a seguinte: o que acontece aqui na congregação é produto do que acontece dentro da sua casa, ou o que acontece dentro da sua casa é produto do que acontece na congregação? O que é que dá vida? É a sua casa que dá vida ao culto, ou é o culto que dá vida à sua casa? Qual é? Porque o nosso grande problema, e o problema que trafega por dentro das nossas casas, é o entendimento, amados irmãos, de que a congregação onde nós nos reunimos é responsável por tudo aquilo que acontece dentro das nossas casas, ou que irá acontecer dentro das nossas casas. Casais que acham mulheres que acham que o pastor tem que dar jeito no marido dela, o marido que acha que o pastor tem que dar jeito na mulher dele. Alguns acham que o pastor é responsável por educar os filhos dele. E eu quero dizer para você, os seus filhos são seus filhos, eu tenho que educar os meus. Quem tem que educar os seus é você. O que acontece dentro da sua casa não é responsabilidade pastoral, é responsabilidade sacerdotal sua.
É você que é responsável. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: estamos vivendo dias difíceis para a igreja. E parece que nada é resolvido. Os problemas contra os quais lutamos há anos, eles continuam a nos afrontar como se fôssemos impotentes diante desses problemas. E eu pergunto, qual será a razão de enfrentarmos sempre os mesmos problemas que nos diz respeito aos nossos cultos? Por que há tantas reclamações e elas são as mesmas? Muitas vezes vinda das mesmas pessoas. A razão disto acontecer passa pela questão de termos uma visão distorcida daquilo que é o que a Bíblia nos ensina. A maioria de nós, por anos, temos sido ministrados com a ideia de que nossa casa é uma extensão da igreja, e isto nos remete a uma pergunta que exige uma clara resposta: por que então, por vezes, nos deparamos com famílias que vivem uma vida completamente desalinhada com aquilo que é vivido durante os períodos em que estão cultuando nas nossas igrejas? O que é que eu estou querendo dizer? Por que os nossos filhos na igreja, eles são uma coisa e quando chegam em casa eles são outra? Porque os maridos na igreja é uma coisa, são uma coisa, e em casa eles são outra? Por quê? Conta a história de uma mulher que um dia o pastor chegou na igreja e ela está com um carro de mudança na porta, colocando a mudança dela dentro da igreja. E o pastor: o que está acontecendo, minha irmã? O que está acontecendo é que eu tenho que mudar para a igreja, tem que morar lá. Mas por que? Ela disse: porque o meu marido na igreja é um santo, em casa ele é um demônio, então tem que morar na igreja. Eu tenho que morar lá. Por que a nossa vida é desalinhada? Nosso comportamento dentro das nossas casas não combina com o nosso comportamento dentro da igreja. Tem mulheres que acham que elas estão em adultério, porque elas vêm para a igreja com um homem e dormem em casa com um outro. Acho que eu estou em pecado, pastor. Por quê? Porque eu vou para a igreja com um homem e quando eu chego em casa eu durmo com outro. Completamente diferente. E mulheres também. E tem mulheres que na igreja, misericórdia, é uma bênção, cospe fogo. O óleo da unção escorre pelo cabelo dela. Mas quando chega em casa não tem óleo, não tem fogo, não tem nada. É um problema. A sua casa é uma extensão da igreja? Ou a igreja é uma extensão da sua casa? Por que a nossa vida é desalinhada? Eu digo para os irmãos que o problema trafega por esta questão. Na verdade, estamos indo na contramão daquilo que nos ensina a palavra de Deus, que claramente nos mostra que a igreja é uma extensão da nossa casa. A congregação que você reúne é uma extensão da sua casa, e não a nossa casa uma extensão da congregação. Mas infelizmente o que vemos e o que temos aprendido é que a nossa casa, na verdade, é uma extensão da igreja. Eu deixo uma pergunta para vocês. Aliás, eu posso mover alguém aqui, pastor? Você de verde, minha filha, que está num outro ambiente, vem cá, faz favor. Vem pulando, aquele pulinho que você está. Eita glória! Você é casada? Bem casada? Tem filhos? Eles estavam cantando aqui em cima? Está explicado por que você pulava tanto ali então, né? Uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher hoje um lugar que você entende que é santo, que tem tudo. Você tem filhos ou filhas? Filhas, 3 filhas. Que tem tudo
para educar as suas filhas e abençoar as suas filhas para que elas sejam mulheres de bem. Que lugar você recomendaria para elas serem educadas? Se não souber a resposta, só dizer não sei. No quarto dela. Sim, mas qual é o lugar, o que você entende que é o melhor lugar para que elas sejam educadas, no seu entendimento? Na casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja aqui. Na sua casa também. Você está melhorando. Repete de novo isso aí. Muito bem, pode voltar para o seu lugar, pulando e saltando. Os irmãos viram? Isso não é um erro da parte dela, não. Isso é cultural. Às vezes perguntamos às pessoas: qual o lugar que você, no seu entendimento, é o lugar que você recomendaria para que os seus filhos sejam criados, sejam educados? E a maioria responde sempre: a igreja. Por que isso? Por causa do nosso aculturamento. Mas deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Se a sua igreja não for, se a sua casa, o seu lar, não for mais santo do que este lugar, você está com problemas. Se a casa do pastor Cleito, como é o nome da sua amada? Letícia. Se a casa do Cleito e da Letícia não for mais santo do que este lugar aqui, ele está com problemas. E ela também. Porque a igreja, ela é uma extensão da nossa casa. O melhor ambiente para nós criarmos os nossos filhos, amados irmãos, ele tem que ser a nossa casa. Ele tem que ser, não pode ser outro lugar. Não pode ser a igreja, não pode ser o mosteiro, não pode ser o orfanato, não pode ser qualquer outro ambiente. O melhor ambiente, o ambiente bíblico, para criarmos os nossos filhos, educarmos os nossos filhos, para que sejam homens e mulheres de bem, para que sejam crentes fiéis, para que sejam homens e mulheres que sirvam o Senhor no temor e na revelação da palavra do Senhor. É a nossa casa. A minha casa não pode ser menos santa do que a igreja. Não pode. Conta a história que lá no Brasil, uma época, durante aquela, tinha uma bailarina chamada Valéria, que fazia a Globeleza. Quem se lembra aqui da Globeleza? Escreve tudo este carnaval. E a Globeleza era uma mulher que a Globo colocava, e aquela mulher, ela era lançada por meses na tela da televisão. Ela era lançada de 10 em 10 minutos, ela aparecia na tela. Ela se vestia apenas com a pintura, pintava os seios dela, colocavam tapa-sexo nela e colocavam pintura no seu corpo, e ela ia para frente da câmera da televisão, e ela aparecia na tela da televisão dezenas de vezes por dia. Então o pastor teve uma seguinte ideia. O pastor meio louco lá, gravou aquele vídeo, chamou o sonoplasta dele e disse: amanhã, quando terminar o louvor, eu vou pedir para você soltar um vídeo. Você solta o vídeo no telão da igreja. E então aquele louvor abençoado, com a irmã de verde pulando lá, glória a Deus. Eita glória, aquele negócio, o fogo descendo. Quando terminou, o pastor falou: agora eu queria chamar a atenção de vocês, para que vocês assistissem um vídeo que eu trouxe para passar para vocês hoje aqui. Diz: solta o vídeo. Quando soltou o vídeo, a Globeleza lá em cima, tá. Quando soltou a Globeleza, os irmãos imaginam o que aconteceu na igreja.
Não é possível, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, sai e vai. Esse pastor está louco, esse pastor não é bom da cabeça. E foi aquele tumulto na igreja. O pastor pega o microfone e diz: o que está acontecendo aí? E alguém, aqueles mais afoitos, um se levantou e disse: o que está acontecendo? O senhor está louco? Pega um vídeo desse e coloca aqui na igreja para a gente assistir. E ele falou: qual é o problema? Deu passar ele aqui na igreja. É porque aqui a igreja é um lugar santo. Ele disse: aqui eu não posso passar, mas na sua casa você assiste dezenas de vezes com seus filhos. Na sua casa pode. Se não pode ser passado aqui, por que que pode ser passado na sua casa? Se você não pode assisti-lo aqui, por que que pode ser assistido na sua casa? A sua casa é uma extensão da igreja, ou a igreja é uma extensão da sua casa? Como funciona o sacerdócio dentro das nossas casas? Os nossos filhos crescem baseados e fundamentados em quais fundamentos? Quais fundamentos? Que muitas vezes chamamos o filho de capeta antes de trazê-lo para a igreja. Se arruma logo capeta, vamos. Capeta não sabe que é demônio de mineiro. Demônio de mineiro é capeta. Chama ele de capeta lá em Minas Gerais. Às vezes ele fala: se arruma esse capeta, não para de dar trabalho. Aí vem para a igreja. A sua igreja é uma extensão da sua casa, ou a sua casa é uma extensão da sua igreja? O que é que acontece dentro das nossas casas? Veja algumas lições que tiramos a respeito da forma de cultuarmos. Então, deixa eu fazer alguns esclarecimentos com os irmãos. Deus não está à nossa espera na igreja. Ele vai conosco para a igreja. Tem uma música que eu não gosto dela. Tem muitas que eu não gosto. Começando com Sabor de Mel, que é o horror, acho, das músicas evangélicas. É o horror. A música da vingança. Tem sabor de mel. Eu estou ganhando, você está aí quebrado, falido. Isso é sabor de mel. É um horror esse negócio. Tem uma outra: tropeça aqui, oi, cai acolá. Que desgraça é essa? Pelo amor de Deus. Tem umas músicas aí que eu vou dizer, é o terror, amados irmãos. E tem uma outra: nessa noite feliz, eu marquei um encontro. Eu não marco encontro com Deus, Ele anda comigo. Eu não marco encontro com Deus, Ele mora. A Bíblia diz: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Como é que eu posso marcar encontro com alguém que está dentro de mim? Sabe por que marcamos encontro com Deus? Porque quando saímos do culto, Ele fica no culto e nós vamos sem Ele para casa. Aí tem que marcar um novo encontro na quarta-feira com Ele. Aí marca um novo encontro no domingo com Ele. Essa é a tragédia. O culto não começa na igreja, ele termina na nossa casa e começa na nossa casa. Não começa, vou para o culto. Não, eu estou indo cultuar, já estou cultuando. Eu saio de casa, ninguém vai me ver sair de casa sem estar em oração dentro do meu carro. Eu e a minha amada vamos orando. Deus abençoe esse culto hoje, será tremendo. Esse culto hoje, o céu vai descer, aleluia. O Senhor vai operar, o Senhor vai operar profundamente, tremendamente. Quando eu chego no culto, na escola bíblica, às 9h30 da manhã, eu já estou acordado desde 5h40 da manhã, em oração, pedindo a bênção de Deus para o culto, porque o culto começa lá na minha casa, ele começa lá. É por isso que nós temos cultos problemáticos, que não pega fogo. O coitado do ministro de louvor fica aqui assim: vamos, e o cara tá: vamos, a Clebiana está aqui agora, vamos adorar. O cara não pega fogo, é lenha molhada.
crente em lenha molhada. Lenha molhada não pega fogo. E depois o infeliz está reclamando: meu Deus, que culto horroroso, que louvor, misericórdia. A Clebiana hoje até desafinou, misericórdia. Pastor Cleito, meu Deus, que mensagem. Hoje a mensagem dele foi igual uma espada, comprida e fria, misericórdia. O infeliz não orou um minuto pelo culto. Saiu de casa brigado com a mulher, chamando os filhos de capeta. Puxou o cabelo da mulher antes de sair. Vem dentro do carro discutindo com ela. Quer que tenha culto, vida no culto? Você tem que ter culto na vida. Tem que ter culto na vida. Tem que ter culto em casa. O culto não nos dá vida, amados irmãos. Nós é que damos vida ao culto. Eu vou para a igreja hoje que eu estou acabado, estou arrasado. Chego lá, eu vou me lembrar. Não, se você está acabado e arrasado, você não vai trazer vida para o culto, não, filho. Por isso que tem alguns de nós que vivem arrastando corrente. Não contribui para o culto ser bênção. Imagine todo mundo que está aqui hoje presente no próximo domingo, antes de sair de casa, todo mundo em oração, o pai colocando os filhos em volta dele com a esposa. Vamos orar, colocar o culto nas mãos do Senhor. Vamos louvar aqui antes, aleluia, glória a Deus. Vamos dentro do carro louvando, e quando entrar todo mundo aqui louvando, glorificando. Isso aqui vai incendiar, amados irmãos. Mas uns levantem, culto de novo, misericórdia. Ai, Jesus, é pela graça que eu vou hoje, Jesus. Olha, Jesus, e pior que tem alguns de nós que dizem: eu só vou hoje porque eu sou o pastor, senão eu não ia não. Eita, glória. Diz que conta a história de uma senhora que de manhã cedo ela gritou assim: meu filho, levanta para você ir para o culto. Ele: mãe, eu não quero ir para o culto, mãe. Meu filho, pelo amor de Deus, levanta, você é crente, você tem que ir para o culto. Mãe, mas eu não quero, não tem nada naquela igreja que eu quero ver hoje. Pelo amor de Deus, mãe, aquele povo lá, é um povo problemático, é um povo que só dá problema, só reclama da vida. Mas meu filho vai, né? Mas eu não vou, mãe, me dá uma razão para mim ir no culto hoje. Ela falou: você é o pastor, filho, você tem que ir. Agora você imagina um pastor que vem para o culto desse jeito. Ei, Letícia, imagine a tragédia do culto. Sua casa é uma extensão da igreja, ou a igreja é a extensão da sua casa. Amado, não há vida no culto quando não se tem culto na vida. Quer vida no culto, traga a vida de casa. Quando os judeus iam sacrificar no templo, amados irmãos, cada um chegava no templo trazendo o seu animal. O animal era trazido de casa. Ele não chegava lá na hora do culto: cadê o meu animal? Cadê o diácono fulano de tal que não providenciou o meu animal até agora? Meu Deus, esse povo, pelo amor de Deus, que diaconato é esse dessa igreja? Cadê o pastor que até agora não acendeu o fogo? Não, o judeu, quando ele saía para sacrificar, ele trazia o seu animal. Saia de casa no próximo culto trazendo o seu animal. O culto começa lá. O animal era preparado em casa. Havia um relacionamento entre ele e o animal, entre ele e o cordeiro. Se relacione com o cordeiro dentro da sua casa. E quando você chegar neste lugar, ele não vai estar esperando você, ele vai entrar com você. Ele vai entrar com você neste lugar. O problema é que a gente vem sem o cordeiro, sem o animal. E aqui queremos pegar o animal do outro. Crentes assaltantes. Perdeu, mané, quero o seu animal. Trouxe 2, não, então perdeu.
Sua casa é uma extensão da igreja? Ou a igreja é uma extensão da sua casa? Amados irmãos, quer sentir o mover do Espírito Santo no culto? Traga o Espírito Santo de casa. Venha com ele de lá. Quando você chegar aqui, eu digo, eu estou garantido que eu vou sentir o mover do Espírito. Aleluia! Por quê? Porque eu trouxe o cara, ele está comigo. Eu quero dizer uma coisa, muitos de nós estamos contando com uma ajuda que a gente não tem direito a ela. Estamos contando com uma manifestação que nós não temos direito dela. Estamos contando com um socorro que nós não temos o direito dele. Não vai acontecer. Quando eu era garoto, lá na Bahia, em Vitória da Conquista, e lá a gente tinha aqueles campeonatos de pelada de rua, pastor. Era rua tal contra rua tal. Acabava sempre em tapa. Era muito tapa. E eu sempre apanhava. Eu nunca batia. Eu era o apanhador do grupo. Aí acabava aquelas peladas. Aí a gente ia pro tapa. E pai, eu apanhava. Mas aí o que acontecia? Eu voltava para casa machucado. E então eu falava com meu irmão mais velho. Já está na glória. Falava com ele, Toninho Caolho me bateu hoje. Porque naquela época não tinha esse negócio de bullying, não. O nome do cara era assim, Toninho Caolho. Tinha o Bola 7, o João Galo Cego. Eram os craques. Toninho Caolho me bateu, que era o mais briguento. Aí meu irmão dizia, amanhã a gente resolve isso. Aí no outro dia eu ia lá encontrar o Toninho Caolho. Meu irmão ia, eu ficava escondido atrás do muro. E eu vinha e chamava o Caolho. Vem cá. Você me bateu ontem? Se você é homem, você bate de novo agora. Eu quero saber se você é homem, bater agora. E o Toninho Caolho olhava para mim e dizia, rapaz, vai embora que eu vou te pocar todo, cara. E eu digo, não, se é homem, você bate, rapaz. Não, rapaz, vai embora que eu vou te arrebentar todo. Eu vou te abrir no meio, cara. E você pode bater, se você é homem, você vem, rapaz. E naquela época tinha um negócio, quando o cara não queria ir para a briga, você fazia 2 riscos no chão, um aqui e outro aqui, dizia, aqui é a sua mãe e aqui é a minha. Eu vou pisar na sua mãe. Quando você pisava, o cara, não pisa na minha mãe, não. Não pisa na minha mãe, não. Não pisa, não. E eu piso, eu sapateio em cima dela. Aí quando ele não vinha, eu cuspo nela, pá, cuspia nela. Você cuspiu na minha mãe, ele partia para cima. Quando ele partia para cima de mim, o meu irmão saía de trás do muro. Entrava na frente, e aí, vai bater nele? Aí eu fiquei imaginando, se um dia depois de eu pisar na mãe do cara, cuspir na mãe dele, e ele partisse para cima de mim, e o meu irmão não saísse de detrás do muro. O que acontece com muitos de nós que estamos rindo aqui agora, está rindo de você mesmo, é que às vezes a gente vem para o culto esperando por uma ajuda e uma manifestação que não vai chegar. Por que não vai chegar, pastor? Porque não começou em casa. Não foi plantado. Tem que ser plantado em casa para desabrochar aqui no culto. Tem que ser. É uma extensão da igreja a sua casa? Ou a sua casa é uma extensão da igreja? Para ser alcançado pela bênção do culto, não é suficiente estar presente, é preciso estar no mesmo espírito. Para eu fazer o que a menina de verde fez, eu preciso estar no mesmo espírito que ela. É por isso que o pastor Jeremias Pereira diz, Deus me livre da desgraça. Ele fala, Deus está no culto enquanto o irmão está na frente fala a língua estranha, o que está atrás de mim sapateia, o que está do outro lado dá glória, o que está à esquerda profetiza, e eu no meio não sinto nada. Muitas vezes acontece conosco.
O mover está aí, gente caindo, gente pregando, gente falando em língua estranha, gente profetizando, gente recebendo revelações, o Espírito Santo se movendo e você no meio não sente nada porque está em outro ambiente. Você não está naquele ambiente dos demais, mas está. É preciso ter esse entendimento. O que somos em casa é determinante para a manifestação da presença de Deus no culto. O que é que você é em casa? É crente em casa? É adorador em casa? É obediente em casa? É submissa em casa? Ama a esposa em casa? Não irrita os filhos em casa? Os filhos obedecem os pais em casa? Em casa tem leitura bíblica? Em casa tem oração, em casa tem louvor, em casa tem respeito, em casa tem santidade, em casa tem busca pelo nome do Senhor, em casa tem a presença de Deus, tem ou não tem? Porque se não tem, não adianta vir para a igreja e esperar que Deus faça coisas maravilhosas. Não tem como, não funciona. Não funciona. O templo, amados irmãos, o templo não nos santifica, amados irmãos, é nós que santificamos o templo. Antigamente o templo santificava o homem e as coisas, agora mudou. Na dispensação da graça é nós que santificamos. Este lugar aqui só é santo porque o Cleito e a Letícia estão aqui, porque a Clebiane e o Mauro estão aqui, porque vocês estão aqui. Quando sairmos daqui vai ser só um prédio. O que santifica o lugar somos nós. Não venha para a igreja para alcançar santificação, venha para a igreja para santificar o ambiente em que você cultua ao Senhor. E essa santidade você vai encontrar aonde, pastor? Em casa. Em casa. O que somos em casa é determinante para a manifestação da presença de Deus nos cultos. É por isso que tem muitos crentes que eles usufruem muito do poder de Deus, mas não usufruem da presença. Eles vêm por culto, o poder de Deus está aqui. Quando o poder de Deus opera, pá, é aquele negócio e salta e pula. Mas quando saímos por aquela porta, o poder fica, mas a presença dele vai. E quando você não tem esta comunhão com o Senhor, você usufrui do poder, mas quando sai, a presença dele também fica. É preciso não apenas usufruir do poder, mas manter a presença dele na nossa vida. Quando você sair daqui agora, que entrar no seu carro, amados irmãos, ele vai estar lá dentro do carro. Se você não pode crer nisso, você tem maus lençóis. Perguntas que não querem calar. Eu não sei qual é o tempo aqui. Perguntas que não querem calar. Vamos lá. Primeiro, seu lar é uma extensão da igreja e a igreja é uma extensão do seu lar? É a pergunta. Então eu pergunto: se tudo que seus filhos sabem sobre Deus é o que eles aprendem em casa, o quanto eles sabem sobre Deus? Se o pastor Cleito parasse de ensinar sobre Deus aqui na igreja e os seus filhos fossem aprender sobre Deus só dentro de casa, o quanto eles sabem sobre Deus? O quanto? Segunda pergunta: se tudo que seus filhos sabem sobre reino de Deus é o que eles aprendem em casa, o quanto eles sabem sobre o reino de Deus? O quanto? Se a opinião de seus filhos com respeito à igreja, os cultos, o pastor, é baseada no que eles ouvem dentro de casa, qual será a opinião deles a respeito da igreja, do pastor e dos cultos? E alguns de nós vai para casa à noite e a pizza que nós cortamos na mesa é o culto.
vamos para casa depois do culto para almoçar, e a comida que colocamos na mesa é o pastor, é a pregação, é o culto. Se a opinião dos seus filhos depender disso que eles ouvem na mesa, qual é a opinião deles com respeito ao pastor, ao culto e à igreja? Qual é? Um dia eu fui visitar um irmão que o filho dele não queria ir mais na igreja. Eu cheguei lá e falei: meu irmão, seu filho não quer ir mais. Ah, pastor, não quer ir mais na igreja, porque ele chega lá e ele fica desanimado. Só sabe, já tentei de tudo para ele ir lá. Eu falei: não, você não tentou de tudo, desculpa. Por que eu não tentou de tudo? Eu falei: você mesmo, você não se realiza no culto. Você chega no culto, você não age, você não se levanta, não louva, você não participa, não interage, fica com a cara de bode na chuva lá no fundo. E você quer que o seu filho se entusiasme com esta igreja? Sai da igreja falando que a igreja é fria, que a igreja não é boa, que a igreja é problemática. Amados irmãos, o filho fica se perguntando: que injustiça é essa, meu pai? O senhor diz que o pastor não é bom, que o culto não presta, que o louvor é ruim, que a igreja não é boa, que a igreja é fria. O senhor me manda ir para lá? Que coisa é essa? Vou mandar meus filhos para onde? Para o que há de melhor. Meu filho lá é bênção. O nosso pastor, aquele pastor Cleiton, você não conhece ele direito, meu filho. Aquilo é uma tocha nas mãos do Senhor. Aquilo é fogo vivo. A vida daquele homem eu conheço pelo avesso. É um testemunho, é um pai fantástico, um marido tremendo. Embora a Letícia não fale tudo isso, mas ele é. A Letícia, então, meu filho, aquela mulher, aquilo é tremenda, é tremenda, é tremenda. Mulher de Deus, uma mãe fantástica e tal. Aqueles irmãos lá, aquela menina de verde, aquilo você ainda não viu o que ela é capaz de fazer. Tem dia que ela pula por cima de todos os bancos. É um negócio fantástico. A igreja é tremenda. Eita glória. Quando chega no domingo às 8 da manhã, está o menino lá: acorda, pai, o que é? A igreja, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, que eu quero ouvir o pastor Cleiton hoje. Eu quero ver a chama descer naquele lugar. Eita glória. Às vezes a gente vende para os filhos um negócio horroroso, né? Eu tenho que contar uma história. Eu sei que vai tomar tempo, mas eu tenho que contar essa história hoje aqui. Pastor velho tem muita história. Eu digo pastor velho que meu avô me contava algumas histórias, que eu sou jovem. Mas ele contava uma história interessante, que disse que tinha um homem lá em Governador Valadares, que ele tinha uma charrete. Lembra daquele Valadares? Quando eu cheguei em Valadares, o táxi em Valadares era charrete. As charretezinhas ali, os mais... Tem alguém da época da charrete aqui? Só velho que conhece a charrete. É o Mauro, E ele tinha um cavalo que puxava a charrete dele, chamado Branquinho. E ele: vai Branquinho, vai Branquinho. E o Branquinho foi envelhecendo. Quando o Branquinho não estava dando mais nada: vai Branquinho, Branquinho. Mais ou menos assim como o Mauro. Aí ele falou assim: mulher, não tem jeito não, vou ter que vender o Branquinho. Mas o problema era achar alguém para querer o Branquinho. E ele tentando vender, ninguém queria o Branquinho. Quando ele dizia: eu estou vendendo meu cavalo. Qual? Aquele lá. Aí o cara olhava e está o Branquinho. Ninguém queria. Aí o cara falou: eu conheço um leiloeiro na cidade que ele vende qualquer coisa, até casa pegando fogo ele vende. E ele foi lá para o leiloeiro, falou com o leiloeiro: tem aqui o Branquinho que eu estou querendo vender. O leiloeiro olhou para ele assim: fica tranquilo, amanhã você vem de tarde, só pegar o dinheiro. Isso aí, rapaz, é preciosidade. Isso aí, rapaz, você ainda não viu o que é esse cavalo. E ele já ficou meio espantado assim. Aí o leiloeiro foi no outro dia, pegou uma lona, colocou em volta do Branquinho, escondeu o Branquinho. E então ele começou a vender, fazer o leilão. E toda hora ele dava uma parada e dizia: para o final eu estou guardando a pérola do leilão. Vocês não viram coisa igual ainda na sua vida.
Aí parava de novo. Agora, daqui a pouco, olha a pérola do leilão. E o branquinho está lá atrás. Aí quando acabou de vender tudo, aí ele falou: agora se prepare. Se prepare, porque agora é o momento que vocês vão ver a pérola do leilão. Prepara. Vamos fazer a contagem regressiva. 10, 9, tal. E todo mundo contando. Quando ele falou 0, a lona caiu, o branquinho. Aí o povo. Aí ele então pega a palavra e diz: eu sei o que vocês estão pensando. À primeira vista vocês não entendem a história. A história do branquinho começou na Arábia Saudita, com um puro sangue, que foi campeão 6 vezes na Arábia Saudita. Cruzou com uma égua que tinha vindo da Argentina. E esta égua deu um filhote. E esse filhote foi campeão 12 vezes na Argentina. E desse filhote, esse filhote cruzou com uma outra égua. E esta égua pariu. E então ela surgiu um outro campeão. Foi campeão no Brasil por 6 vezes. E esse potro que foi campeão 6 vezes, cruzaram ele com uma égua manga larga. E nasceu um outro filhote que foi campeão mais 7 vezes. De 7 vezes, então cruzaram ele com uma outra égua. E cruzou com uma outra égua, que nasceu o branquinho. Aí o dono que estava lá presente falou: não vendo mais, não vendo. Não vendo. Aí ele volta para casa. Quando ele chegou em casa, que ele entrou em casa, a mulher falou: e aí, vendeu? Ele falou: mulher, você não sabe a bobeira que eu ia fazendo. Eu quase que perdi a pérola, que é o branquinho. Às vezes o culto que nós vendemos para os nossos filhos é um branquinho, ó. Venda para os seus filhos a pérola. Que quando for domingo, meu neto, ele acorda domingo de manhã e diz: vovô, vamos para a igreja. Ele quer ir para a igreja, que ele sabe que o pastor lá é 10. Sou eu o pastor, gente. Vocês não entenderam o negócio? Vou repetir de novo. Ele acorda e diz assim: vovô, vamos para a igreja, que o pastor de lá é muito bom, vovô. Sou eu, ele está falando de mim. Agora chegou a dia, já nem vou conseguir pregar mais. Ela é linda, né? Quando o Sérgio não te quiser mais, você sabe que eu te quero, né? Você está sabendo disso, né? Levar você lá para casa para cortar grama, raspar neve. Fazer o café da manhã, levar para mim na cama com a pastora Mini. Aqui está, Senhor. A sua serva está aqui. Nada, você vai lá para casa, você é tratada como uma princesa que você é. Amém? Às vezes a gente vende para os nossos filhos o branquinho. Não vendemos a pérola. Não vendemos a pérola. E eu pergunto, amados irmãos, se a santidade de seus filhos depender do seu testemunho em casa, o quanto eles serão santos? Se a santidade dos seus filhos depender da sua santidade em casa, o quanto eles serão santos? O quanto? A igreja, amados irmãos, é uma extensão da nossa casa. O que acontece na nossa casa, o que acontece na igreja, deve ser o que acontece lá nas nossas casas. Deve ser. Amados irmãos, veja o modelo de uma casa nos moldes bíblicos. O pastor falou para a gente falar, eu só vou ler aqui, tá, pastor? Eu tenho quanto tempo aí ainda, pastor? 1h30 mais ou menos ainda? Ei, glória a Deus. O menino foi no culto com o pai, o pastor demorava a terminar de pregar. E então o menino perguntou para o pai: pai, ele não vai terminar de pregar? Ele: não, filho, ele já terminou, tem tempo. Ele só não sabe disso, mas ele já terminou. Mas ele já terminou, ó. Tem uns 40 minutos que ele terminou. E é que ele não sabe ainda, ele não descobriu ainda. Alguém tem que avisar para ele. Qual é
amados irmãos, o modelo bíblico, e nós vamos encontrar isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Qual é o modelo bíblico? O que é um lar estruturado nos moldes da Bíblia? O nosso fundamento é a nossa base para educar, para edificar o nosso lar, tem que ser na palavra de Deus. Primeiro, versos 1, é o lugar onde há mandamentos. Mandamento significa tem lei, tem exercício de autoridade. Uma casa que não tem exercício de autoridade, não tem mandamento, não tem estatutos, não tem regras, não é bíblico. É por isso que nós teríamos que ter o decálogo, assim, como se diz assim, na ponta da língua. Você para um judeu na rua e diz para ele qual é o primeiro mandamento, ele está na ponta da língua. Perguntamos para a maioria de nós, não sabemos. Quem de vocês sabe me responder qual é o terceiro mandamento do decálogo? Sem contar os pastores. O terceiro. Não. A lei. Qual é o primeiro mandamento da palavra? Quem sabe? O primeiro. Amarás o Senhor teu Deus. Lá no Êxodo diz: não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagens de escultura e nem as adorarás. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual o quarto mandamento? Guarda o sábado para o santificar. Qual é o quinto mandamento? É o primeiro mandamento com promessa. Qual é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Qual o sexto mandamento? É o primeiro mandamento do não. Não matarás. Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. O décimo mandamento: não cobiçarás. Tem que ter a lei na cabeça. Segunda coisa, uma casa ou um lar nos moldes da Bíblia é um lugar onde há temor e obediência e vida longa para todos. Tem que ter temor, obediência dentro do lar. Eu não vou ler todos os textos que o tempo está corrido. Versos 2 isso. Versos 3, é um lugar onde Deus é único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só deve haver um Deus dentro da sua casa. A casa de alguns de nós está infestada de ídolos. Que a gente acha que ídolo é só imagem de escultura. Às vezes eu visito casas, amados irmãos, de crentes. Entro no quarto dos filhos, é foto de ídolos para todos os lados, caveira. Tem até gente com garfo. Quarto tudo escuro, pintado de preto. Vigie. 4, é um lugar onde Deus é amado. Onde Deus é amado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deus tem que ser amado dentro da nossa casa. Deus tem que ser amado. É um lugar onde Deus é amado. É um lugar onde a palavra de Deus é guardada no coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. É um lugar onde a palavra de Deus é ensinada diariamente com a vida. As ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. É ensinar com a vida. O seu filho tem que olhar para você e ver a palavra de Deus em você. Na forma como você trata a sua esposa, a forma como a esposa trata o marido. Quer conhecer o Mauro e a forma como ele trata a Clebiano, conversa com os dois lindões ali.
conversa com eles, chama eles no particular. É isso. O que é que os nossos filhos estão aprendendo com os nossos relacionamentos? É um lugar onde a palavra de Deus é externalizada no braço e na mente. Veja bem esse texto aqui, é interessante. Ele diz: também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Isso aí, há um negócio nos judeus, no judaísmo, que eles chamam de filactérios. Quem já ouviu falar de filactérios? Filactérios é uma caixinha de sola, em que dentro dela tem 4 textos bíblicos da lei. E esta caixinha, o judeu amarra ela no braço esquerdo e amarra outra no centro da testa, para guardar a palavra na mente e guardar a palavra no coração. Isso é literal, eles amarram a caixinha. Quem vai a Israel vai ver muito isso. Tempos atrás eu estava no aeroporto em Miami, quando sentou do meu lado um jovem aí de uns 17, 18 anos. Ele sentou, abriu uma bolsa, tirou de dentro um filactério, amarrou no braço esquerdo, tirou outro, amarrou na sua cabeça e começou a orar. É mico no nosso meio um negócio desse, mas para ele não. É guardar a palavra na mente e no coração. Ele aprendeu isso com quem? Com o pai, com a mãe. Aí eu pergunto, amados irmãos, onde estão os filactérios na sua vida? Quando o seu filho passa, ele vê a palavra de Deus no seu coração. Quando seu filho passa, ele vê a palavra de Deus na sua mente. Ele encontra a palavra de Deus em você. Mas o versículo 9 diz outra coisa interessante. E diz: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso eram os filactérios domésticos. Quando se entrava na casa do judeu, quando abria a porta, o filactério estava pendurado na porta. Sabe para que aquele filactério estava pendurado? Para que a pessoa que entrasse soubesse que naquela casa habitava o Deus de Israel. Qual é o filactério que tem na entrada da sua casa? Para que as pessoas que entrem nela digam: nesta casa habita o Deus de Israel. E não era só na porta da entrada, em todos os umbrais. Qual é o filactério que tem na porta do seu quarto, na porta do quarto dos seus filhos? Quando vamos entrar no quarto dos seus filhos, o que é que está escrito na porta? O que é? Onde estão os filactérios do lar? As nossas casas, algumas estão completamente descaracterizadas do que diz respeito ao reino de Deus. Antigamente tinha muitas caracteres do reino de Deus nas nossas casas, quadros na parede com textos bíblicos, com versículos bíblicos, não é verdade? A Bíblia aberta no Salmo 91, às vezes estava até amarelada. No Salmo 91 tinha aquela caixinha de promessa. Hoje você não encontra nem para remédio. Se você depender de comer uma promessa daquela caixinha e você estiver passando mal e entrar na casa de um crente, você vai morrer duro. Sabe por que não acha isso? Porque é mico. Você encontra quadros de todo tipo, mas não encontra nenhum que possa caracterizar a sua casa como um espaço em que Deus está nela. Pague mico. Coloque o quadro grande: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa eu chamar você de mico. Deixa. Sua casa é uma extensão da igreja ou a igreja é uma extensão da sua casa? Eu estou indo para encerramento, tá, pastor? Ele está me olhando ali, dizendo assim: ele não vai parar mais. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. E por fim, uma casa ou um lar edificado nos termos bíblicos ou no modelo bíblico é um lugar onde há abundância de bênçãos. Eita glória! Todos os lados você vê bênção, não é verdade? É gente testemunhando de bênção. Às vezes eu vou orar, às vezes não, eu oro todos os dias e eu olho para dentro da minha casa e eu vejo bênção de todos os lados. Eu olho para minha cama e eu vejo
aquela senhora de 63 anos, que é o amor da minha vida. 46 anos de caminhada. Hoje, antes de sair para cá, eu fui lá levar o café para ela na cama, antes de sair para a igreja. E eu digo para ela: você é o que eu tenho de mais importante na minha vida. É bênção. É bênção do Senhor. E ela olha para mim e diz: não mais importante do que você. Eu sei que eu sou o cara. Eu sei. Ela chora quando olha para esse pedaço de mau caminho. Ela chora. Ela chora: oh, meu filho. Ela diz: meu filho, a única palavra que eu encontro para decifrar o que eu sinto por você, meu vício é você. Ela fala. Aí alguém diz: essa mulher é drogada. É a droga do amor. Eita glória! Olha o que o texto fala, meus irmãos. Versos 11 diz: as casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comereis e te fartareis. Eita glória! Aonde Deus está tem fartura de bênção. Tem fartura. Olhe para todos os lados e é só bênção. Amém, querido? Deus possa nos dar desses valores bíblicos para edificarmos um lar fundamentado na palavra do Senhor. E possamos entender de uma vez por todas que a sua casa, ela não é uma extensão da sua igreja. A sua igreja, ela é uma extensão da sua casa. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Desculpe o tempo aí, pastor. Eu posso fazer uma oração pelas famílias? Vocês podem vir até aqui. Eu não vou botar a mão na cabeça de ninguém, pode vir. Vem aqui à frente para a gente orar pelas famílias. Estamos vivendo tempos difíceis para as famílias. Difíceis. Eu ando muito ocupado com casais com problemas. Ocupado com famílias com problemas. Não só casais. Relacionamentos pais com filhos. Irmãos com irmãos. Relacionamentos quebrados dentro das famílias. É um tempo difícil. Os pastores, e eu digo isso, e tem pastores aqui que sabem disso, temos trabalhado muito nisso. O bombardeio é intenso contra as famílias. E nós, como famílias evangélicas, cai sobre nós, está sobre os nossos ombros a responsabilidade, amados irmãos, de abençoar todas as famílias da terra. É o que a promessa que o Senhor fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Nós temos que ser, a nossa casa, o nosso lar tem que ser um poço de bênção, um poço de refrigério, onde as pessoas irão encontrar refrigério, um poço de bênção, onde as pessoas irão encontrar resposta para as suas lutas, um poço de alívio, onde as pessoas encontrarão alívio para as suas dores. Tem que ser refúgio, onde as pessoas vão encontrar lugar onde se esconder dos ataques do inimigo. Mas como ser este poço se a nossa casa for apenas uma extensão da igreja? É preciso que a igreja seja uma extensão da nossa casa. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre estas famílias. E eu quero declarar nesta tarde que todos nós temos lutas, temos dificuldades, temos deficiências, ó Pai amado. Nós, como maridos, sacerdotes, temos deficiência no nosso sacerdócio. As mães têm deficiência no sacerdócio delas. Os filhos têm deficiências, ó Pai amado, na questão da obediência, da submissão. Maridos falham em amar as suas mulheres, mulheres falham em se submeterem aos seus maridos. Falhamos, meu Deus de misericórdia, mas nesta tarde nós clamamos